Olá, estudantes da EJA, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem, espero que estejam se cuidando e espero que estejam acompanhando muito bem as nossas aulas. Já pegaram o caderno de vocês para fazerem as anotações? Vamos lá! Hoje temos mais uma aula de Geografia. Eu sou o professor Juliano. Vamos começar a nossa aula, como sempre fazemos, por uma breve revisão dos conteúdos abordados nos últimos encontros. Vamos lá? Primeiramente, falamos na aula anterior sobre os recursos naturais, recordam? Os recursos naturais, eles podem ser classificados em renováveis e não renováveis. Os renováveis, nós sabemos que são as águas, o solo e também as florestas. Lembram os recursos hídricos, biológicos e inclusive energéticos. Podem ser considerados renováveis. No caso ali, as águas dos rios, as águas dos lagos, nós temos ali os solos que são utilizados na agricultura, na pecuária, que é a criação de animais. Alguns tipos de florestas, inclusive, são considerados recursos renováveis. Os recursos energéticos são aqueles que são capazes de produzir energia. No caso, vejam, as águas ajudam os homens a produzir energia elétrica nas hidrelétricas. Existem recursos que são considerados não renováveis. Podemos exemplificar por meio dos minerais. Vejam, alguns minerais são retirados da natureza e levam muito tempo para se recompor, ou seja, eles vão enfrentar um processo de esgotamento, por isso precisamos utilizá-los com sabedoria. Por exemplo, o cobre, a areia, ou mesmo outros tipos de metais como ferro, aço. Então, esses recursos, se não usados com sabedoria, poderão ser esgotados. Temos outros recursos não renováveis, como, por exemplo, o petróleo, o gás natural. Esses recursos também são considerados energéticos. Lembram da aula anterior, não é mesmo? Agora, temos também que lembrar o seguinte: todos os recursos mencionados devem ser utilizados com racionalidade. E o que significa isso? Significa a nossa capacidade de pensar, ou seja, precisamos pensar, refletir sobre como iremos utilizar esses recursos naturais, certo? Na aula anterior, falamos uma coisa muito importante. Nós, os seres humanos, somos recursos humanos. Por quê? Porque nós também fazemos parte da natureza e utilizamos os nossos conhecimentos, ou seja, as técnicas, para utilizar esses recursos naturais. Vejam, por exemplo, o agricultor. O agricultor, ele vai utilizar a técnica de como cultivar o solo para dele retirar, né, os seus produtos, né, como por exemplo os mais diversos tipos de culturas, arroz, feijão, laranja, seja lá o que for. Nós temos diversas opções, né? Também, na aula anterior, falamos sobre a diferença entre técnica e tecnologia. Recordam? Técnica é o como fazer, o conhecimento que nós temos sobre um determinado assunto. A tecnologia é justamente o acúmulo desses conhecimentos. Por isso, na tela de vocês podem verificar. Temos uma pessoa trabalhando. Ali temos um exemplo de uma pessoa utilizando o conhecimento, ou seja, a técnica. E no exemplo de tecnologia, nós temos uma máquina, um trator. Vejam ali o trator. É o acúmulo desses conhecimentos que foi utilizado na produção, fabricação desse importante equipamento que vai facilitar a vida de muitas pessoas, inclusive o agricultor, que acabamos de mencionar. Todos esses conhecimentos vão
Então, a técnica e a tecnologia vão promover algum tipo de mudança no espaço. Então, nós temos lá o espaço natural, que não foi alterado pelo homem. Esses conhecimentos que o homem tem sobre os mais diversos conhecimentos podem modificar o espaço. Essas modificações vão alterar aquilo que chamamos de espaço geográfico. Vejam, o homem vai construir prédios nas grandes cidades, ele poderá também construir pontes sobre rios. Ele também vai utilizar seus conhecimentos, por exemplo, na agricultura. Então, verifiquem, todos os conhecimentos utilizados para modificar um determinado espaço vão nos fazer compreender o que é, então, esse espaço, o espaço geográfico, o espaço que vivemos. Recordam que em aulas anteriores falamos, inclusive, que as cidades possuem duas áreas distintas, como, por exemplo, a zona rural e a zona urbana, ou seja, o campo e a cidade. Então, esses espaços vão ser tratados, vamos voltar a esse assunto na aula de hoje. Vejam lá, hoje vamos falar então sobre a importância do trabalho, tanto no campo quanto na cidade. Vamos falar também hoje sobre os limites que demarcam, que podem ser demarcar um território. Vamos falar também sobre as direções cardeais. Então são diversos assuntos, vamos lá? Primeiramente, eu vou fazer um convite a vocês. Vamos refletir sobre uma fotografia, um texto ali que está presente na fotografia. Olhem lá o cartaz que as pessoas estão segurando, olhem lá. Se o campo não planta, a cidade não janta. Impactante essa frase, não é mesmo? Vejam que essa fotografia foi retirada em uma manifestação lá em 2016, onde trabalhadores na cidade de Maringá estavam fazendo uma manifestação sobre o trabalho no campo. Olhem lá, o que a frase que aparece na fotografia, se o campo não planta, a cidade não janta, pode significar? Como que vocês interpretam essa frase? Não é muito difícil, não é mesmo? Vejam, os alimentos que são consumidos lá no campo são produzidos, né, lá no campo, eles vão ser consumidos onde? Na cidade. E também no campo, obviamente, porque as pessoas que moram no campo também se alimentam. E também sabemos que os alimentos que são produzidos no campo passam por um processo de industrialização. Isso normalmente pode ocorrer nas cidades. Então, nós podemos perceber essa relação entre a zona rural e a zona urbana, o campo e a cidade. Temos uma outra fotografia que também traz uma reflexão muito importante. Vejam ali o que está escrito no outdoor, uma frase também bastante impactante. Se a cidade não fabricar, no campo haverá dificuldade para plantar. O que será que isso significa? Pensem aí, pessoal. Se a cidade não plantar, se a cidade não fabricar, no campo haverá dificuldade para plantar. Vocês concordam que se a cidade não fabricar, no campo não haverá possibilidade do plantio? Concordam com isso? Vejam lá. Por isso eu coloquei ali. Será que essa afirmação é verdadeira ou falsa? Será que quem criou essa frase está correto? Olha, temos que pensar lá. A cidade fabrica coisas e o campo, por sua vez, com o seu trabalho agrícola, vai ser responsável pelo plantio. Então, nós temos uma afirmação correta, porque no campo temos o plantio, mas na cidade temos a fabricação de alguns tipos de instrumentos que vão ajudar
no cultivo. Por exemplo, um trator. Ele não vai ajudar um agricultor no seu trabalho? Com certeza, não é mesmo? Agora, a manifestação apresentada na fotografia 1 ocorreu por causa da... Temos aí algumas possibilidades. Da necessidade de valorização do trabalho no campo ou da difícil mobilidade entre o campo e a cidade. E agora, pessoal? Qual será que é a resposta correta? Será que aquela manifestação lá da fotografia 1 ela tem a ver com a necessidade de valorização do trabalho no campo, que é uma coisa importante, ou a difícil mobilidade entre o campo e a cidade? Por que será que aquelas pessoas estavam se manifestando ou protestando? Eles estavam, então, querendo mostrar a importância da valorização do trabalho no campo, não é mesmo? Já que estamos falando, então, do que é a diferença entre campo e a cidade, vamos avançar e voltar a falar de uma coisa que já tratamos em aulas anteriores, limites, e avançando um pouco mais para entender o que é a diferença entre limite, fronteira e até mesmo divisa. Vamos lá? Vejam, os limites são as demarcações que vão separar municípios. Eles podem ser separados por elementos naturais, como rios, lagos ou até mesmo serras. O que separa estados são as divisas. Vejam ali na fotografia de uma placa mostrando ali muito bem a divisa entre o estado do Paraná e Santa Catarina. Temos também as fronteiras que separam países. Todas essas demarcações podem ocorrer a partir de divisões, né? Essas divisões podem ocorrer a partir de elementos naturais, como eu disse, lagos, rios, serras. Vamos ver cada um deles exemplificando? Olhem lá, os limites entre municípios. Ali temos duas fotografias. A primeira mostra o limite entre o município de São José dos Pinhais e Guaratuba. Vejam ali a placa. O Rio São João divide esses dois municípios. Também temos ao lado ali uma fotografia do Rio Atuba, que é um rio que limita o município de Curitiba do município de Pinhais. Então, olhem ali o exemplo, o rio que vai separar dois municípios. Temos também ali um exemplo, né, uma fotografia mostrando muito bem ali uma divisa entre dois estados. Vejam lá, ali uma divisa entre o Rio de Janeiro e Minas Gerais. Vejam ali a placa. Percebam que nessa fotografia o que separa esses dois estados é uma serra, diferentemente dos exemplos vistos ali no município, não é mesmo? E agora nós temos inclusive a fronteira, que vai separar dois países. Ali a fronteira entre o Brasil e a Argentina. Vejam ali uma ponte sobre o Rio Paraná que vai servir ali então como um marco divisório, né, entre esses dois países. Muito legal, não é mesmo? E agora vamos falar sobre os limites da nossa cidade, Curitiba. Vejam ali no mapa que a nossa mapa vai estar ali, nós temos a representação de parte dos limites ali de Curitiba. Vejam que temos ali uma parte do município de Curitiba, temos os limites que fazem os municípios vizinhos que fazem limite com o nosso município. Nós podemos ver ali as linhas que vão limitar os municípios vizinhos a Curitiba do nosso próprio município. Temos uma questão ali que vai ajudar na leitura desse mapa. Localize no mapa os municípios vizinhos de Curitiba. Vamos lá? Não é muito difícil, pessoal. Olhem lá. Nós temos ali Campo Magro. Temos também Almirante Tamandaré. Temos o município de Colombo. Temos o município de Pinhais. O município de Piraquara e, por último, ali no mapa, o município de São José dos Pinhais.
todos esses municípios são vizinhos a Curitiba. Temos uma outra questão ali. Localize no mapa o rio que faz limite entre Curitiba e Pinhais. Vocês perceberam a existência de um rio no mapa? Olhem ali. Se vocês analisarem o mapa, vocês vão poder perceber que há ali o rio Atuba. É um rio que vai limitar, então, o município de Curitiba do município de Pinhais. Não é legal, então, entendermos a leitura desse mapa? Agora, qual o significado do elemento em destaque? Vejam aí na tela de vocês. Tem um elemento ali que está destacado. Vocês sabem o que significa esse elemento e como que ele ajuda na leitura do mapa? Ele é um instrumento de orientação, pessoal, e ajuda a todos nós a nos orientarmos no espaço. É a rosa dos ventos. Vejam ali a fotografia, a ilustração na tela de vocês. Vocês podem perceber que é uma pessoa, não é? Essa pessoa está com os braços abertos e com o braço direito apontado para o sol, não é mesmo? Então, o braço esquerdo dessa pessoa está na direção contrária do sol e algo está à frente dessa pessoa, e algo atrás. Então, essas são as direções. O sol nasce no leste, então nós chamamos de nascente. E nós temos o oposto do leste, no caso ali da imagem, o oeste, o poente. O que está à frente da pessoa lá é o norte, e o que está às suas costas, o sul. Vejam, essa mesma leitura nós podemos fazer por meio diretamente na imagem da rosa dos ventos. Vejam ali as direções que ela nos apresenta. Olhem lá. Essas direções são chamadas de pontos cardeais. Vejam lá. Na parte que aponta mais acima lá da imagem, temos o norte, representado pela letra N. No extremo abaixo, temos o sul. Na lateral ali, né, onde a pessoa anteriormente estava apontando para o sol, temos o leste, a direção do nascente. E do outro lado temos o oeste. Vejam que esses são os pontos cardeais, mas também temos os pontos colaterais. Tenho certeza que vocês já viram isso em alguns textos. Entre o norte e o leste, nós temos o nordeste. Entre o leste e o sul, temos o sudeste. Entre o sul e o oeste, nós temos o sudoeste. Entre o oeste e o norte, nós temos o noroeste. Então, esses pontos são chamados de pontos colaterais, porque eles são intermediários aos pontos cardeais. A rosa dos ventos vai nos ajudar a compreender as direções, a orientação que nós podemos tomar no espaço, certo? Vamos agora assistir a um vídeo que vai nos falar sobre a invenção de um importante instrumento, a bússola. Vamos lá? Vamos assistir um minutinho a esse vídeo. Vamos lá? A invenção da bússola. Como as pessoas se orientavam antigamente? Bom, elas se orientavam olhando para o céu. Elas sabiam que o sol nascia no leste e se movia em direção ao sul, até se pôr no oeste. À noite, elas poderiam se guiar pela estrela polar ou estrela do norte. Contudo, ainda havia um problema. Quando o céu estava nublado, não era possível se localizar. Essa história teve um grande avanço quando um pastor percebeu que algumas pedrinhas cinzentas ficavam presas aos cravos metálicos de suas sandálias.
Brincando com as pedras, ele percebeu ainda que em alguns momentos elas eram atraídas e em outros repelidas pelo metal dos cravos. Essas pedras eram as magnetitas. O pastor havia descoberto então um magnetismo. Os chineses utilizaram muito bem esse conhecimento. Eles perceberam que o planeta Terra é como um grande ímã e que o polo norte do nosso planeta é capaz de atrair essa magnetita. A união desse conhecimento à escala da Rosa dos Ventos deu origem à bússola que conhecemos hoje. E aí? Muito legal saber a história da bússola, né? E quanto ela é importante quanto ela foi importante em alguns momentos, como por exemplo na época das grandes navegações, para orientar as pessoas. Imagine como era você viajar com um navio sem ter um instrumento que colaborasse nessa orientação. Agora, que nós falamos um pouco sobre essas direções, vamos fazer um exercício. Vamos lá? Vamos resolver esse exercício juntos. Vejam lá. Considere que o Sol nasce atrás do passeio público. Então, ali vocês sabem que a informação já foi dada. Você vai considerar que o Sol nasce atrás do passeio público, no leste. Agora a pergunta: o que está na direção norte? Vejam, lembram daquela imagem da pessoa apontando o braço direito para o leste? Então, agora vocês vão ter que fazer a mesma coisa. Se vocês apontarem o braço direito para o passeio público, o que está na direção norte? Recordam qual era a direção norte? Então, a direção norte está no Memorial Árabe, a biblioteca que está representada ali na imagem. Então, a direção norte estaria à sua frente, se você colocasse o braço na mesma direção do passeio público, né? Na direção leste. Uma outra pergunta ali. Considerando então que o Sol nasce lá no passeio público, né, no leste, o que está na direção oeste? Agora ficou fácil, não é mesmo? Então você sabe que se o seu braço direito está apontado para o leste, o braço esquerdo automaticamente está apontado para o oeste. Olhem lá, na banca de revistas. Não ficou muito difícil de responder esse exercício, não é mesmo? Agora, eu quero que vocês peguem o caderno de vocês, porque nós vamos escrever. Vamos lá? Coloquem a data, porque temos um exercício. Partindo desse mesmo assunto, eu gostaria que vocês copiassem o enunciado. Complete a ilustração com os pontos cardeais. Vejam, há uma moça ali na imagem, ela está de costas para nós. Ela está com um braço, que é o direito, apontando na direção do Sol, ou seja, na direção do nascente. Tem uma direção que recebe esse nome, não é mesmo? Onde que o Sol nasce. E com o braço esquerdo na direção oposta. O que ela tem à frente e o que ela tem atrás. Vamos tentar responder? Eu vou dar um tempinho para que vocês copiem essas 4 direções e já preencham a resposta. Vamos lá?
E aí, conseguiram? Espero que sim. Olhem lá, a moça está de costas para nós, está apontando para o sol, onde o sol nasce. E essa direção nós chamamos de leste. A direção contrária ao leste é oeste. Veja então que o braço dela esquerdo está apontando para oeste. E o que a moça tem à frente? Qual é a direção? O norte, não é mesmo? O que ela vai ter então nas suas costas? Qual é a direção que pode ser representada pelas costas? Que direção é essa? A direção sul. Perceberam como fica fácil entender os pontos cardeais, a orientação da rosa dos ventos com esse exercício bem simples? Basta você apontar o braço para direito, para o lado onde o sol nasce. E ali você vai conseguir definir as demais direções, onde está o oeste, o norte e o sul. Mas para isso você sempre tem que fazer esse exercício, apontar o braço direito em direção ao lado que o sol nasce. Ok, pessoal? Vamos para o próximo exercício. Eu acho que vocês conseguiram copiar, não é mesmo? Vamos para o próximo exercício. Olhem lá. Número 2. Sobre a bússola, copie somente as afirmações verdadeiras. Recordam do vídeo da bússola, não é mesmo? Lembram que o vídeo foi bem esclarecedor sobre quem criou a bússola e também como que foram as primeiras ideias, né, referenciais sobre ela. Então, vocês têm ali 4 frases e vocês só vão registrar aquelas que estão de acordo com a invenção desse importante instrumento. Vamos lá? Eu vou dar um tempinho para que vocês registrem um enunciado, copiem um enunciado e já tentem responder o exercício. Vamos lá?
E aí, conseguiram responder? Vamos tentar, então, analisar cada uma dessas frases. Primeiramente, é utilizada para orientação geográfica. Está correto, não é mesmo? A bússola, ela é utilizada para nos orientarmos, né, geograficamente. Então, essa afirmação está correta. A próxima, será que é verdadeira? Será que tem a ver com a invenção da bússola? Pode medir o tempo? Não, a bússola não é um relógio, então ela não pode medir o tempo. A próxima, foi inventada pelos chineses. Essa ficou fácil, não é mesmo? Olhem lá, a bússola, de fato, foi inventada pelos chineses. Então, essa é uma resposta verdadeira. Será que a última frase tem a ver com a invenção da bússola? Vamos lá? É utilizada pelos agricultores. Será que os agricultores costumam utilizar a bússola? Será que eles precisam se locomover ali no espaço? Ou pelo menos essa informação que foi anunciada no texto? No vídeo, perdão. Não, não é mesmo? Os agricultores não utilizam porque eles não são viajantes. Então, agora, se vocês não conseguiram responder, eu vou dar um tempinho para que vocês façam as anotações dessas frases. Vamos lá? E aí, registraram? Espero que sim. Vamos para o próximo exercício. Complete as frases com as palavras do quadro. Vejam lá. Falando então sobre limites, divisa, fronteiras e divisas, vocês vão ter agora que tentar analisar e já completar o exercício. Olhem lá. O rio Atuba marca o entre Curitiba e Pinhais. Vamos lá. Qual palavra você vai poder usar? Letra B. É o que separa dois estados. Qual será que é a palavra ali que pode ser utilizada para separar dois estados? E por último, o rio Paraná demarca a entre o Brasil e Paraguai. Então agora eu vou dar um tempinho para que vocês copiem e já tentem ir respondendo essa questão. Vamos lá?
E aí, conseguiram? Vamos lá? Vamos fazer juntos. Olhem lá, o rio Atuba marca o limite entre Curitiba e Pinhais, entre esses dois municípios. Letra B, já começa com a palavra aí. Qual será? Divisa ou fronteira? Divisa é o que separa dois estados. E agora, a próxima questão. Letra C. O rio Paraná demarca a fronteira entre Brasil e Paraguai. Espero que vocês tenham conseguido responder esta questão. Eu vou dar um tempo para que vocês registrem, caso não tenham conseguido terminar. Vamos lá? E aí, conseguiram responder ao exercício? Espero que sim! Pessoal, por hoje estamos terminando a nossa aula. Espero que vocês tenham conseguido responder a todos os exercícios e espero também que vocês continuem participando sempre, prestando muita atenção às nossas aulas, anotando tudo que for possível. E também vou me despedindo por aqui, esperando que vocês estejam felizes e aguardando o próximo encontro. Até lá, pessoal. Tchau!